Olá! Vamos direto ao ponto hoje com 1 Reis, capítulo 6, a construção do Templo de Salomão, né? Isso mesmo, um projeto assim gigantesco que começou lá no quarto ano do reinado dele. Quase 500 anos depois da saída do Egito, é isso. Exatamente, 480 anos. É bastante tempo. E as dimensões, assim, já começam impressionando, né? O templo principal, 60 côvados de comprimento. 60 de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Para ter uma ideia, um côvado, uns 45 centímetros. Então, peraí, 60 côvados dá o quê? Uns 27 metros. Isso, por 9 de largura e uns 13,5 de altura. Bem grande para a época. E ainda tinha o pórtico na frente. Sim, um pórtico de 20 côvados de largura, a mesma do templo, e avançando 10 côvados, tipo uns 4,5 metros para frente. E as janelas eram diferentes, né? Mencionam um estilo tipo claraboia. Exato, janelas mais estreitas, talvez para a luz entrar de um jeito específico, mais focada. Hum, Mas o que me chama muito a atenção, sabe, é o detalhe da construção em si, silenciosa. silenciosa. Como assim? O texto diz que só usaram pedras que já vinham prontas, lavradas lá da pedreira. Nada de martelo, cinzel, nenhuma ferramenta de ferro foi ouvida no local da construção. Nossa.
Exato. Janelas mais estreitas, talvez para a luz entrar de um jeito específico, mais focada. Hum, Mas o que me chama muito a atenção, sabe, é o detalhe da construção em si. silenciosa. Silenciosa. Como assim? O texto diz que só usaram pedras que já haviam prontas, lavradas lá da pedreira. Nada de martelo, cinzel, nenhuma ferramenta de ferro foi ouvida no local da construção. Nossa, isso é incrível. Dá uma ideia de, sei lá, reverência profunda pelo lugar, né? Exatamente. Um respeito imenso. E tinha também uma estrutura anexa, com salas laterais. Ah, sim, eu li sobre isso. Eram em andares, né? Isso, 3 andares. E a engenharia foi inteligente. Eles usaram saliências na parede externa do templo para apoiar as vigas desses andares. Para não furar a parede principal do templo. Exato. Assim não comprometia a estrutura sagrada. E os andares iam alargando. 5, depois 6, depois 7 côvados de largura. Bem pensado. Mas e por dentro? Se fora era silêncio, dentro era... Luxo total. Era tudo revestido de madeira, paredes forradas com um cedro, sabe, do chão até o teto. Cedro do Líbano, imagino. E o piso? O piso era de pinho. O interessante é que não se via pedra nenhuma por dentro, tudo coberto. Uau, e ainda tinha os entalhes? Muitos entalhes, coloquíntidas, que são tipo umas cabaças ornamentais, e flores abertas, tudo entalhado na madeira de cedro. E tinha a área mais sagrada de todas, né? O santuário interior. Sim, o Santo dos Santos, ou Debir, era um espaço bem definido, um cubo perfeito de 20 côvados de lado. 20 por 20 por 20, uns 9 metros em cada dimensão? Isso, e era ali que ficaria a Arca da Aliança. E o revestimento? Ouro puro, né? Ouro puríssimo, cobria tudo por dentro. Inclusive o altar de cedro que ficava na frente dele, tudo coberto de ouro. E correntes de ouro na entrada. Imagina o brilho lá dentro. E os querubins, famosos também. Os querubins eram gigantescos, feitos de madeira de oliveira. Cada um tinha 10 côvados de altura. 10 côvados, 4,5 metros de altura cada um. Sim, e as asas também eram enormes, 5 côvados cada. Então, de ponta a ponta, a envergadura era de 10 côvados. Nossa! E como eles ficavam posicionados? Ficaram lado a lado. Uma asa de cada um tocava a parede externa da sala e as outras 2 asas se encontravam bem no meio, sobre o lugar da arca. Cobrindo a arca, então. Exatamente. E, claro, também foram totalmente revestidos de ouro. Ouro em tudo. As paredes também tinham entalhes de querubins. Tinham querubins, palmeiras, flores, tudo entalhado nas paredes internas, externas, nas portas e tudo coberto de ouro. Até o chão. Até o chão foi coberto de ouro, tanto no Santo dos Santos quanto no salão principal. Sim, o texto especifica isso. Ouro por toda a parte mesmo. As portas também deviam ser algo espetacular. Eram sim. A do Santo dos Santos era de madeira de oliveira com umbrais de 5 lados. Um detalhe arquitetônico curioso. 5 lados? Diferente. E, claro, entalhada e revestida de ouro batido. A entrada principal do templo tinha umbrais de oliveira de 4 lados e portas duplas de pinho também entalhadas e cobertas de ouro. E tinha o pátio interno. Com pedras e vigas de cedro, né? Isso, 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro. Mas sabe, em meio a toda essa descrição material, tem um ponto importante que o texto menciona. Uma mensagem divina para Salomão, certo? Fundamental. Deus fala com Salomão durante a construção e reforça a aliança feita com Davi. Ele diz que habitaria ali no meio do povo se eles andassem nos estatutos e mandamentos. Ah, então não era só construir o templo e pronto, tinha uma condição. Exatamente. A presença de Deus estava condicionada à obediência, à aliança. A construção física era um símbolo poderoso, mas a relação espiritual era o mais importante. Faz todo sentido. E o tempo total dessa obra colossal? Foram 7 anos. Começou no 4º ano do reinado de Salomão, no mês de Ziv, que é o 2º mês do ano religioso deles. E terminou. No 11º ano, no mês de Bul, o 8º mês. 7 anos para finalizar tudo, cada detalhe. Então, para a gente recapitular, uma obra assim meticulosa ao extremo, com materiais super nobres, ouro, cedro, cheia de simbolismo e diretamente ligada à aliança com Deus. Exato.
Impressiona o nível de detalhe, o silêncio na construção, os recursos investidos. Sim. E isso levanta uma questão interessante, né? Todo esse esforço, esse foco na estrutura física, o que isso revela sobre a importância que eles davam, naquele momento histórico, à ideia de um culto centralizado e talvez a uma manifestação mais palpável da presença divina? Fica aí para a gente pensar.